Só com o cupom FUTEBOTECO você ganha até R$ 100 de bônus pra apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Dito isso, meu querido Marco, como é que tá esse detox? Como é que tá essa tua fase da tua vida? O que você tem feito? Como que tá? Porque a gente acompanhou, né? A gente acompanhou tudo que você declarou no momento que você resolveu sair da Globo. A gente ficou bastante comovido com a O tua texto, coragem, com a tua postura, inclusive orientando pessoas que podem estar sofrendo de uma coisa parecida que não fazem a menor ideia. Do que é, né, cara? Então foi muito legal, assim, em termos gerais, no sentido de ver uma pessoa pública conhecida falar tão abertamente sobre isso. E desse tempo pra cá, como é que tá a vida do Marco Aurélio? Eu acho legal, assim, falar. Foi em fevereiro do ano passado. Teve um dia que eu acordei e decidi que eu não ia trabalhar. Porque eu não tava me sentindo bem, eu não sabia o que era. Mas eu não tava me sentindo bem para trabalhar. Aí liguei pros chefes e tal, falei, não tô me sentindo bem. Ah, tá, ok. E depois de eu ter tomado essa iniciativa e ter ficado em casa, só piorou a situação. Porque aí eu evoluí para uma situação que eu pensava assim, tipo, a cabeça começa a funcionar muito rápido, né? E aí eu pensava, eu não quero mais trabalhar com isso, mas eu trabalho com isso. Né? Você consegue imaginar? Você tá no looping, né? Exato. Eu não quero mais trabalhar, eu não vou mais trabalhar com isso, mas eu vou fazer o quê? E aí você tem essa... E isso fica, cara. Aí eu tive uns anjos, né? Tive a indicação de uma psiquiatra que eu fui consultar 2 dias depois. Aí a consulta 1h40 e tal, ela já, né? Primeira coisa, você vai ficar de licença, 30 dias de licença médica e tal. Tem que dormir, aí o remédio para dormir, né? Até achar uma medicação, né? Aí voltei 1 semana depois para falar com ela. Já comecei a terapia. E aí o terapeuta, o Zé, que eu sempre faço questão de citar isso, eu contei para ele tudo que eu achava que estava passando, como é que estava a minha vida e tal. E aí a primeira frase que ele fez foi que começou a clarear o meu caminho. Ele ouviu tudo que eu falei sobre, cara, eu adoro o que eu faço e eu não quero mais fazer. Caraca, velho. Eu adoro o que eu faço e isso tá me fazendo mal. Uhum. E eu era aquele tipo que vocês devem conhecer, essas pessoas que falam, eu gosto tanto do meu trabalho que parece que eu não trabalho. Uhum. É tipo nós aqui, né? Sim, tá Sim, aqui, né? Viu o jogo, aí a gente conversa e tal. Cara, eu falava isso porque era isso mesmo. Sim. Eu via ao longo do tempo colegas sofrendo do meu lado para escrever um texto, para ter uma ideia, não sei o que, e eu assim, cara, por que ele tá sofrendo? Sabe? Porque era meio mágico, assim, sempre tinha uma frase, sempre tinha uma ideia, sempre tinha, sabe? Era um negócio tipo, dá uma caminhada, toma um café, sabe? Que aí a coisa sempre aparecia, é incrível. E só que eu tava com esse, cara, não quero mais fazer isso. Aí o terapeuta, depois de me ouvir, disse o seguinte, Marco, a primeira coisa que você tem que entender, você não tem um emprego, você tem uma carreira. São coisas completamente diferentes. Emprego é uma coisa, carreira é outra. Você ganhou um sobrenome que não é seu. Você precisa se comportar de um jeito por causa do seu sobrenome. Você criou uma vida com esse sobrenome, mas ele não é seu. É muito louco isso, cara. Da mesma maneira que uma grande empresa, uma grande corporação é muito boa para o seu funcionário, ela também extrai tudo que ela pode do funcionário. É uma troca ganha-ganha ou perde-perde. Depende do enfoque, né? Então, quando você vira o Marco Aurélio da Globo, você não pode fazer certas coisas, porque vai sair no UOL. Entendeu? E aí você passa a ter uma vida que ela começa, né? E você acha aquilo a coisa mais normal do mundo. Só que, no meu caso específico, chegou uma hora que essa bomba, né? Aí, 30 dias de afastamento, a terapia, a medicação, aí começa a clarear as ideias.
Aí mais 30 dias, eu fiquei 60 dias de licença. E aí voltei, e aí tive a compreensão dos meus chefes, claro. Eu não voltei a fazer tudo que eu poderia fazer. Então eu fiz basicamente no ano passado transmissões, que é uma coisa que me dá um super prazer e eu sempre brinco que transmissão é diversão com responsabilidade, né? Você tá ali pra... Cara, porra, você tá do lado do campo, do lado do banco, você tá vendo absolutamente tudo, você tá ouvindo as pessoas, tá conversando com as pessoas. Então, é só você concentrar e se divertir. E aí fiz isso, cara. Cara, viajei muito, assim. Pra Cuiabá, acho que eu fui umas 4 vezes. Porto Alegre 4 vezes, né? Sempre com os times daqui acompanhando. Só que aí começou a amadurecer a ideia que todos os afazeres do repórter já não me davam prazer. Tipo... E algumas coisas eram gatilhos. Entendeu? Pra eu ficar, pô, não quero. Aí eu fui amadurecendo, e aí a minha decisão foi, eu não quero mais fazer isso. Ou dessa forma, né? Eu não quero mais... às 6 da tarde, às 7 da tarde, às 8 da noite, que é quando saía a escala às vezes, ficar naquela tensãozinha, pegar o telefone, olhar o e-mail e ver que eu tô fazendo uma coisa que é chata. Ou que eu não aguento mais fazer. E eu tenho que fazer. Tenho que ir lá no outro dia e fazer isso e tal. Né? Então, tem um grande glamour, assim, eu sei que tem gente que tá entrando na faculdade agora e talvez esteja nos ouvindo, me ouvindo falando, ai, Marco Aurélio, não fala isso pra mim que o meu sonho é... Sabe? Não, segue o teu sonho, segue o que você quer fazer. Mas tem algumas coisas bem chatas depois de... Eu fiquei na TV 18 anos aqui em São Paulo. Aí você soma mais 2,5 em Floripa, mais 1 ano em Porto Alegre, mais a 0 Hora, que foi onde eu comecei, o jornal, quando eu era estudante. São 20 e poucos anos, né? E aí, cara, tem coisa que de fato enche o saco. Muito. Muito. Eu hoje, eu não consigo me imaginar acordando, tomar banho, já não tenho que fazer a barba, porque, né? Então eu acordo, tomo banho, tomo café ou não em casa, vou pra TV pra ir ficar na frente do portão do São Paulo, do Palmeiras ou do Corinthians. Porque os treinos agora são fechados, quase que exclusivamente fechados. O cara vai lá pra porta pra ficar entrando ao vivo. Os programas, uma forçação de barra de coisa ao vivo. Porque vamos ser, assim, vocês que são do nosso meio e que observam o nosso meio. Cara, às vezes o cara tá ali... Eu já ouvi de editores. Não, é que tem que marcar presença. Mas não tem nada. Eles estão de folga. Que presença é essa? O que vai mudar pra quem tá em casa? Te ver na frente do portão falando. Aí você entra lá e pra não mentir, você fala... Hoje, o Palmeiras tá de folga. Aí alguém em casa mais inteligente fala, e você tá fazendo o quê? Aí não tem ninguém. Não vai sair nenhum jogador. Ele não vai parar pra falar com você. Não, é que tem que marcar presença. Sabe? E aí, pô, aí tu soma tudo isso e tipo, cara, eu não quero mais isso, mano. O jogo é legal, mas isso é chato demais. Demais. Chato demais. A pandemia criou um novo jeito de fazer. Por quê? Você já não conversava mais com os protagonistas, você já não ia mais aos CTs, né? O jogo também tinha, claro, vários cuidados. E aí começou uma onda que era uma forçação de barra, porque tinha que fazer VT. Tem que fazer VT dos 4 grandes, não adianta. Tem que fazer. Aí pega a coisa que a TV do clube mandou, e aí pega... Eu vou falar um negócio agora pra vocês vão sorrir imediatamente. E quem tá em casa também. Você vê a entrevista do Rogério Ceni no sábado, a entrevista que ele deu no outro domingo. Por quê? Os caras ficam reciclando, porque ele só tem... O Rogério falou domingo depois do jogo. Ele não fala segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Só que domingo tem outro jogo. No VT de sábado, eles vão inventar, alguém vai ter uma ideia brilhante, só que não. Não, mas aquela frase do Rogério sobre o setor direito.
Aí o cara faz um VT sobre isso. Eu, que gosto muito mais de contar histórias do que saber quem é o terceiro lateral esquerdo do Shakhtar Donetsk, essa é a minha escola. Eu sei que tem gente que faz competição e acha que é mais inteligente porque sabe quem é o terceiro lateral esquerdo da base do Shakhtar Donetsk. Entendeu? Com o perdão desse gerúndio, eu tô cagando pro terceiro lateral esquerdo da base do Shakhtar Donetsk. Eu também, velho. Entendeu? Sabe? Só que eu consegui olhar pra trás e enxergar a Silva e o Nicolas. Sim. É futebol? Aquilo é óbvio que é futebol. Claro que é futebol. É a essência da essência da essência do futebol. Porque só tem gente que acha que o futebol existe porque tem 22 jogadores. Tem gente que acha que o futebol existe porque o clube é não sei o que. Não, o futebol existe porque existe torcida. É. Sentimento, né? Sentimento. Por isso que existe time grande e time pequeno. Por que o grande é sempre grande e o pequeno é sempre pequeno? Por causa da torcida. O Fernando Diniz fez um trabalho sensacional em São Paulo treinando o Audax. Chegou à final do campeonato. O Santos e o Dorival, não tem vergonha de falar, mudou o jeito de jogar para ser campeão naquele ano. No jogo na Vila Belmiro, o Audax com 70% de posse de bola. Aí, o que aconteceu com o Audax? Vocês sabem qual divisão que tá o Audax? Não aconteceu nada. O Santos continua lá. Male continua, né? Mas Tá aí, cara, tá aí sabe? ainda. Então, por quê? Por causa da torcida. O Flamengo, que a gente estava agora aqui há pouco falando, que perdeu a semifinal do Mundial. A torcida do Flamengo é um negócio inacreditável. Né? Eu moro em São Paulo há 18 anos. Se eu fui a um jogo do Corinthians, no Estádio Novo, que tinha metade do estádio, eu não vi essa cena. Se eu fui a um jogo do Palmeiras, no Estádio Novo, que tinha metade do estádio, essa cena eu nunca vi na minha vida. Não existe essa cena. Não existe. Então, o que move o futebol? O futebol existe por quê? Por causa da torcida. Né? E aí, quando você é, não digo forçado, mas quando você tem que fazer uma matéria de algo que não existe, tem alguma coisa errada. Pra minha cabeça foi demais. E aí acabei amadurecendo a ideia de que é uma decisão muito difícil. Tem um cara que é meu amigo, inclusive, quando eu disse para as pessoas, ó, eu tive um diagnóstico de síndrome de burnout, que é um esgotamento no trabalho, não é cansaço, é outra coisa, não tem que tirar férias, Não é é outra coisa, também, né? sabe? É tudo, né? Então é muito louco. E um amigo meu falou assim, pô, você acabou divulgando isso aí, agora ninguém mais vai te contratar. Aí eu disse pra ele, mas quem disse que eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz até ontem? Sabe? As pessoas, elas não conseguem entender que, né? Foi por causa dessa rotina que... O cara, eu acho que na cabeça do cara, pra ele falar isso, ele acha que você tava com certo, um momento ali que aquilo, a partir do momento que se recuperasse, você ia querer voltar. Mas não, você teve uma mudança você quis mudar o que você faz, É assim. isso. Você não quer voltar para o sentido do que eu faço. O sentido do que você faz, O é sentido isso. do que eu faço. Entendeu? É. Eu não vi verdade no produto que vocês fazem obrigados, sem prazer ou pelo dinheiro que vocês possam estar ganhando. Entendeu? Claro. Ficou muito claro pra mim que tinha um respeito com as pessoas que vinham aqui, tinha um jeito de abordar, não tinha sensacionalismo. O dia que vocês falaram do meu caso, sabe? Eu diria assim, vocês e a matéria do Estadão são pra mim as coisas mais legais que saíram. Pô, que legal. Por quê? Que legal, cara, eu vi isso. Primeiro porque vocês leram o texto, contaram a história, falaram, ó, isso aqui é um negócio sério, né? Pô, pra ele tomar essa decisão, tarará. E o Estadão ouviu um médico, entendeu? Aí tu vê a responsabilidade. O menino do UOL lá que sabe tudo, veio aqui já no programa de vocês. O Wacker. O Gabriel. Ele me ligou, cara, 1 hora depois que eu saí da Globo. Eu até brinquei com ele, atendi ele, falei, cara, tu tem fonte embaixo da cadeira, cara.
Aí ele riu, pois é, não sei o quê. Eu falei, ó, me liga daqui a meia hora. Eu tava, terminando de comer, né? Uhum. Aí, me liga, ele ligou, eu sentei, expliquei pra ele direitinho o que tinha acontecido. O corpo da matéria, o texto alô, Gabriel, se você tá me vendo, o seu texto não tem problema nenhum, o texto dele tá ok. Só que aí, na manchete, sabe o que o UOL fez? Repórter viciado em trabalho pede demissão pra cuidar da saúde. Eu me senti o Michael Douglas, né? Que é um cara viciado em sexo. Nossa, velho. Falei, eu acho que não foi o Gabriel que fez, porque pelo jeito que ele conversou comigo, não foi ele que fez, mas é um caça-clique. Sim. Pra que isso, cara? Aí a pessoa que é induzida nesse caça-clique, ela acha, várias pessoas escrevendo mensagem pra mim no meu Instagram, por que você pediu demissão? Falei, amigo, eu tive um negócio em fevereiro, eu saí da TV em dezembro. Eu tô bem. Já passou. Por quê? Por causa do... Sabe? Então, assim, esse cuidado que tem que ter. Sabe? Cara, vai lá, tenta ver o que é. É um troço que muita gente tá passando agora e não sabe. Tem gente que tem burnout e não sabe. E o pior, tem gente que tem burnout, não tem condições de ir ao psicólogo, não tem condições de ir ao psiquiatra, não tem condições de se tratar. Né? Então, se você ama o seu trabalho, se você sempre amou e de uma hora para outra ficou ruim, de uma hora para outra tudo te irrita, de uma hora para outra os teus colegas que eram muito legais já não são mais legais, tem um problema com você. Não é assim que as coisas funcionam. Né? Então, por isso que eu quis compartilhar, tanto que eu fiz o texto, expliquei, pensei que tinha ficado explicado, não ficou. Aí eu tive que fazer um vídeo para dizer, eu já tô bem, tô super bem, já passou, eu tô tratando desde fevereiro. E eu tomei a decisão de sair. Aí as pessoas, não, a Globo tinha que pagar tudo. A Globo pagou tudo durante todos esses meses. Sabe? Não tem nada errado. Eu quis sair porque agora eu quero fazer outras coisas. Quero continuar trabalhando com comunicação, contando histórias, mas de outro jeito. Claro. Não quero mais ter que ficar nervoso ou apreensivo às 7 da noite para saber que eu vou pro portão do, sabe? No meu caso, com o meu tempo de profissão, com as coisas que eu já fiz, esse negócio é muito chato.